A paz de Deus a todas as nações do mundo, eu Pedro. Novamente aqui no canal Eclesiastes 11.5, hoje para falar sobre o último falso profeta que irá para Jerusalém. Assim como nos tempos de Jesus, os fariseus, que eram a religião daquele tempo, ali no templo de Jerusalém, entregaram Jesus aos romanos para matarem Jesus ali em Jerusalém. Os próprios sacerdotes judeus entregaram Jesus para os romanos para ser crucificado em Jerusalém, e isso será também nos tempos do fim. Como vemos hoje em dia nas redes sociais, rabinos chefes de Jerusalém, unidos com o falso profeta Papa Francisco. Muitos em todas as nações não se preocupem com a saúde do Papa Francisco, porque a própria palavra de Deus diz que é necessário que o Papa Francisco esteja vivo quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Vamos ver então a passagem que fala sobre isso, sobre esse último falso profeta que aparecerá em Jerusalém e reina hoje na cidade das 7 colinas, que é a cidade de Roma, conforme diz a palavra de Deus. Aonde fica o trono de Satanás, na cidade das 7 colinas, que é Roma. O último falso profeta que pisará Jerusalém, e já pisou, e pisará ainda mais. E os sacerdotes judeus, rabinos, chefes, andam de mãos dadas com o falso profeta, que é o Papa Francisco, o último Papa que existirá no mundo, e é necessário que ele esteja vivo quando Jesus vier perante as nuvens dos céus. Vamos ver então onde fala sobre o Papa Francisco, e também deixa o Pedro tirar essa notificação, acho que já saiu. É necessário o Papa Francisco, que é o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo 20, estar vivo quando Jesus vier nas nuvens, onde fala sobre essa besta, segunda besta, que é o Papa Francisco. Fala ali em Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21, onde diz: Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21. E vi a besta e os presidentes da terra com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui está a palavra de Deus, que diz que é necessário que o falso profeta Papa Francisco esteja vivo quando Jesus aparecer nas nuvens com todo o exército do céu montados em cavalos. Vamos repetir a profecia. Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21. Ali também está falando da besta Papa João Paulo II, que já vai estar ressuscitado. Vamos ver Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21. E vi a besta, que vai ser João Paulo II já é ressuscitado. E vi a besta e os presidentes da terra, com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre.
Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse foi o objetivo. Esse é o objetivo do falso profeta, é reunir, conforme diz a palavra de Deus, reunir todos os presidentes do mundo, ajuntar todos os exércitos de todos os presidentes do mundo para guerrear contra Jesus, que estará vindo do céu com todo o exército montados em cavalos. Quem será que vai ganhar? Ali em Apocalipse capítulo 16 fala dos 3 demônios que visitaram o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde mataram mais de 6 milhões de judeus. Os únicos 3 papas, os últimos 3 papas são os 3 demônios de Apocalipse 16. Porque ali em Apocalipse 16, a palavra de Deus diz: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos e demônios, e vão ao encontro dos reis, vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, com o fim de ajuntá-los para o grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Então, ajuntou os exércitos de todos os países do mundo, no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é em Megido, ali em Israel. Os últimos 3 papas, Bento XVI sendo o dragão, Francisco sendo o falso profeta e João Paulo II, a besta, que em breve o Papa Francisco vai ressuscitar, conforme diz a palavra de Deus. Falso profeta Francisco será o último Papa a pisar Jerusalém, também com o com o terceiro templo feito por mãos de homens, ali em Jerusalém, já construído. E também a besta João Paulo II, já ressuscitada, também pisará ainda esse terceiro templo, que não é de Deus, que será construído em Jerusalém. Como vocês estão vendo nos slides, os próprios chefes rabinos de Jerusalém andando de mão dada com o falso profeta Papa Francisco, que estará vivo ainda quando Jesus vier nas nuvens. E não se preocupem com a saúde do falso profeta Papa Francisco, porque, como diz ali na Escritura, em Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21, que é necessário o Papa Francisco estar vivo quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Vocês estão vendo ali nos slides os chefes rabinos. Os chefes rabinos de Jerusalém, unidos com a segunda besta de Roma, que é o Papa Francisco. Sendo que anos atrás eu, Pedro, gravei mostrando que a segunda besta ela é constituída por 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão, parecendo santos às nações, mas falam como dragão porque ensinam mentiras para todas as nações, ali da cidade das 7 colinas, em Roma. Como o próprio Deus revelou, os 2 chifres da segunda besta é o Papa Bento XVI, que é o dragão, mais o segundo chifre, que é o Papa Francisco, que formam a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vejam mais uma vez esse vídeo que mostra declaradamente, e é um vídeo fiel à palavra de Deus, que eu, Pedro, vi esse vídeo no YouTube há anos atrás, que mostra os 2 chifres parecendo cordeiro, parecendo santos diante das nações, mas falam como dragão porque ensinam ensinos de demônios contrários à palavra de Jesus, ali da cidade das 7 colinas, que é Roma. Agora são 9 minutos e 50 segundos desse vídeo. Continuam vendo ainda esse vídeo com esse
próximo vídeo que eu, Pedro, fiz a junção, que fala sobre os 2 chifres parecendo cordeiro, mas falam como dragão, que é a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que é formado pelo Papa Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco, que já fizeram também a todas as nações já adorarem a primeira besta. Desde 1º de maio de 2011, ou melhor dizendo, desde 26, começou fazer as nações, a segunda besta começou a fazer as nações adorarem a primeira a partir do dia 26 de abril de 2011, essa é a data real, porque veio uma carta do próprio Vaticano falando para todas as nações. Essa carta foi escrita no dia 26 de abril de 2011, veio do Vaticano falando para todas as nações adorarem o sangue do Papa João Paulo II no dia 1º de maio de 2011. Então fique com o vídeo e que Deus abençoe a todas as nações do mundo. A primeira encíclica, feita por 2 papas vivos, 2 papas vivos, 2 papas vivos, fala da fé com argumentos como a fé melhora o senso crítico e alarga os horizontes da razão. Foi Bento XVI o papa que iniciou a discussão sobre razão e fé, e é dele a primeira versão do documento assinado pelo Papa Francisco. Quem crê não pode ser arrogante. A fé não é uma verdade que possa ser imposta com a violência, afirma a encíclica, a carta pastoral mais importante de um papa aos seus fiéis. Os 2 papas se encontraram hoje num dos jardins do Vaticano. Juntos benzeram a nova estátua de São Miguel Arcanjo. Hoje, Francisco também assinou o decreto da canonização de 2 papas, considerados fundamentais na história da Igreja moderna. João Paulo II e João XXIII serão proclamados santos juntos até o fim do ano. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. E isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é
666. Hoje, Francisco também assinou o decreto da canonização de 2 papas considerados fundamentais na história da Igreja moderna. João Paulo II e João XXIII serão proclamados santos juntos até o fim do ano. O porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, confirmou que a cura inexplicável, segundo a Igreja, teria acontecido com uma mulher da Costa Rica, vítima de uma lesão cerebral grave. No dia da beatificação de Karol Wojtyła, em maio de 2011, ela teria rezado para o Papa polonês. Toda a sua família, inclusive os médicos que a trataram, teriam se convertido à fé católica. Na Praça São Pedro, os fiéis aprovaram a decisão. João Paulo II é admirado no mundo inteiro e não só pelos católicos. Para João XXIII, Francisco dispensou o segundo milagre. O Papa Bom, como ficou conhecido, Angelo Giuseppe Roncalli, governou a Igreja durante 5 anos e morreu em 1963. A sua grande obra foi ter convocado o Concílio Vaticano II, a reunião dos bispos que provocou muitas mudanças na Igreja. Muitas delas, 50 anos depois, o Papa Francisco quer finalmente pôr em prática.